Os Cavaleiros Cinzentos, caçadores de si mesmos. O Império do Homem lida todos os dias com diversas ameaças contra sua própria existência. Alienígenas poderosos, detentores de tecnologias antigas capazes de destruir o Império por completo. Traidores, aqueles cujos se desviaram da luz do Imperador e se voltaram para os poderes das trevas ou para seu próprio engano e noção de poder. Hereges, aqueles que um dia foram leais, mas que agora se associaram com as entidades malignas do Warp. Tem que se lidar com o inimigo principal, o Caos, e para isso foi-se necessário criar uma arma extremamente poderosa, capaz de suportar as tentações do imaterial e permanecer firme. Os caçadores da Câmara Militante da Ordomalius da Sagrada Inquisição. O capítulo 666, Os Cavaleiros Cinzentos. Durante os anos sombrios da heresia de Horus, era um tempo de lendas e perturbação, pois o sonho do Imperador para uma humanidade unida e sob o seu banner ateísta foi quebrado, e seu mestre da guerra, Horus Lupercal, antes o seu filho favorito, o herdeiro do império de maior confiança do Imperador, bem como a estrela mais brilhante do seu sonho, se voltou contra ele, se alinhando com os mesmos poderes os quais ele jurou extinguir, para então lidar com as novas ameaças, e sabendo que não poderia mais esconder a ameaça do caos e dos demônios do imaterial da humanidade, o mestre da humanidade convocou o seu aliado mais próximo, Malcador o Sigilita, para buscar no Império candidatos dignos para se cumprir uma sagrada missão. Estes formariam uma nova ordem, uma ordem capaz de ir de encontro às forças do imaterial, para que então esta cumprisse o seu propósito sombrio. E assim Malcador fez, reunindo em sua própria organização clandestina os Cavaleiros Errantes, um grupo de Astartes vindos tanto de legiões que permaneceram leais, como também legiões traidoras, Astartes que se recusaram a seguir o desejo até mesmo de seus próprios primarcas. Estes formaram os Cavaleiros Errantes, e muitos deles possuíam um potencial psíquico, os quais Malcador usou para executarem missões secretas, uma guerra nas sombras com o objetivo de retardar o progresso dos traidores. No entanto, o cerco da Terra veio, e muitos desses Astartes, especialmente aqueles que possuíam potencial psíquico, foram realocados por Malcador para participarem dessa nova ordem, e este os apresentou juntamente com outros aliados mortais leais ao Império. Estes aliados mortais futuramente fundariam a Sagrada Inquisição como ela seria conhecida nos dias atuais do 41º milênio, e os Astartes vindo dos Cavaleiros Errantes, estes formariam um grupo secreto que se dedicaria ao combate ao caos, e dessa maneira foi-se alocado recursos na lua de Titã, onde esses Astartes teriam recursos, recrutas, bem como conhecimentos para treinar e aperfeiçoar suas táticas contra o imaterial. E Malcador, em último ato, isolou Titã em uma bolha no Warp para que estes ficassem em paz, treinando e se aprimorando, para que então ficassem prontos para cumprir o propósito do Imperador, de servirem como um escudo da humanidade contra as forças demoníacas do imaterial, e assim proteger eles, com um escudo de ignorância e uma lâmina sagrada pronta para perfurar e limpar a impureza do coração dos homens, bem como do imaterial. E assim se formaram os Cavaleiros Cinzentos, guerreiros poderosos, pois a sua semente genética não vinha de nenhum dos primarcas, mas é dito que a sua semente genética era derivada do próprio Imperador, a qual dava a eles uma capacidade e uma resistência contra o imaterial e especialmente contra os sussurros e tentações dos deuses sombrios do caos, e fez os Cavaleiros Cinzentos serem a arma definitiva do Império contra o mal. Assim, os Cavaleiros Cinzentos se formaram, guerreiros portando uma armadura cinza prateada, com corações e armas puras contra as forças malignas do imaterial. Estes, devido ao seu treinamento rigoroso, os quais somente um a cada 100 aspirantes sobrevivia, eram todos psíquicos e usavam as forças do imaterial contra o próprio imaterial, combatendo os demônios do caos usando fogo contra fogo, se apegando aos ensinamentos de seu fundador Malcador o Sigilita e os ensinos do Imperador da humanidade, com sua biblioteca cheia de conhecimento para expurgar os demônios do caos. Estes também, os fundadores dos Grey Knights, os Astartes que Malcador selecionou, mudaram os seus nomes, utilizando nomes
que poderiam ferir as criaturas do imaterial, pois nomes no imaterial têm o poder, pois aquele que sabe o nome verdadeiro de um demônio, este pode controlá-lo e bani-lo. Bem como os Cavaleiros Cinzentos se aproveitaram da fé no Imperador da Humanidade para utilizar isso como arma contra os demônios do caos, utilizando o poder do Warp para destruir as forças do caos. Ainda que sua luta seja quase em vão, os Cavaleiros Cinzentos continuam e permanecem combatendo as forças do caos, sendo designados como o capítulo 666 da fundação da Marinha Espacial do Império. No entanto, apesar de seu poder e majestade, pois um somente Cavaleiro Cinzento consegue destruir hordas de demônios e até mesmo os mais poderosos servos dos deuses do caos, ainda assim eles são Psykers e utilizam o poder e a força do imaterial contra o próprio imaterial. E isso, por mais puro que um guerreiro seja, leva ao seu inevitável fim ou a corrupção para se tornar o monstro que eles tanto juraram combater. Pois aquele que combate monstros deve tomar cuidado para não se tornar um deles, pois quando se olha para o abismo olha para você de volta, e a escuridão que você tanto combateu pode vir também a se tornar a sua própria. Por isso, se combater fogo contra fogo, isso somente gerará um incêndio que você pode até mesmo destruir os inimigos. No entanto, isso irá gerar a corrupção lenta e gradual do seu propósito, mostrando que no final das contas, você não era a solução do problema, mas somente algo para estancar a ferida, mas não de fato curá-la, pois os Cavaleiros Cinzentos, eles eram exatamente isso. Eles eram uma emergência, um escudo blindado somente para blindar e proteger a humanidade, mas eles jamais foram a solução para combater e destruir o caos, pois não importa o quão puro um guerreiro seja, o quão determinado e quanto ele odeia o mal, quanto mais a guerra se prolonga contra as forças das trevas, é inevitável que o desgaste e a corrupção tome o coração daqueles que lutam esse combate, para que então somente a inevitável queda ocorra, pois para se combater a escuridão é necessário uma luz que brilha acima de tudo, uma luz que chega até os cantos mais escuros do abismo e faz ele brilhar como se estivesse sendo iluminado por 1000 sóis explodindo. E essa é a luz que pode iluminar e espantar todo o vazio do coração do homem da galáxia. E os Cavaleiros Cinzentos, eles tinham como um propósito sombrio e terrível serem somente isso, uma emergência, mas eles nunca foram a solução, mostrando que não importa o quanto forte seja um guerreiro, afinal, sendo ele ainda mortal e humano, ainda é fraco para resistir às tentações do caos, pois ele também carrega caos dentro de si. Pois somente a luz que ilumina e destrói a corrupção existente no coração do homem pode de fato vencer o caos, pois o imaterial, ele é a manifestação viva da natureza corrompida e pecaminosa dos seres sencientes da galáxia. Por isso então, uma regeneração dessa natureza é a melhor ferramenta para se destruir e combater os demônios que habitam no mais profundo abismo da psique e consciência coletiva da humanidade, dos Aeldari e também dos orcs e de todos os seres que habitam a galáxia, restando somente aos Cavaleiros Cinzentos lutar uma guerra quase vã e longa, com pouca esperança, no entanto, com a esperança de que eles possam salvar o máximo de vidas possíveis,